Olá, bem-vindo a mais um episódio do Resenha Elétrica da Cobrecon. Hoje o bate-papo é com esse cara que eu admiro demais, é a grande mente desse cenário. Gosto demais dele, meu amigo, consultor, professor Hilton Moreno, que vem com assunto polêmico hoje, hein, Hilton? Polemiquíssimo. Vamos falar dos veículos elétricos. Mas a gente vai falar... Muito bom, o assunto tá em alta. Foi um assunto até que o Hilton sugeriu pra gente, falando, olha, um assunto tá em alta, tá bombando, é polêmico, todo mundo pergunta pra mim sobre veículos elétricos. Então, como até veio de você a ideia, Hilton, me conta um pouquinho, o que a gente vai falar aqui hoje? Faz uma introdução. Um monte de coisa, mas principalmente o foco aqui hoje é a gente falar da instalação elétrica que vai alimentar as estações de recarga para os veículos elétricos. Então, nós não vamos falar do veículo elétrico, que daria 200 podcasts sobre isso, mas a gente precisa levar um fiozinho ali para chegar no carregador para o veículo elétrico poder ser carregado. Então a gente vai falar dessa parte, que para muita gente parece que é simplesinho, é só puxar 2 fiozinhos e está tudo certo. E é um horror, não é nada disso. Então vamos começar desse começo, porque assim, no prédio comercial que eu trabalho, tem ali duas, me corrija se o nome está errado, duas vagas com tomadas para recarregar carros elétricos. Aquelas tomadas que eles fazem são muito diferentes das outras tomadas do dia a dia que a gente usa para cafeteira, seja 110, seja 220, é muito diferente? Então, esse é um assunto que é legal a gente explorar bastante aqui. A tomada, fisicamente, a norma até permite que seja a mesma que você usa para ligar uma cafeteira. Ela permite uma tomadinha comum, como ela também permite uma tomada mais... É a tomada industrial que o pessoal da área conhece, então... só que assim, embora a norma permita, a gente vai conversar muito aqui, é assim, a norma permite, mas não recarregue veículo usando tomada. A tomada, o mais seguro mesmo é a gente usar a própria estação de recarga, que o pessoal chama de carregador, né? O nome oficial é estação de recarga. Então esse é o jeito certo. Então, respondendo a sua pergunta, é a tomada comum? Pode até ser, mas tem várias restrições a isso, e é isso que acho que a gente vai desenvolver um pouco mais aqui. Vamos começar então por esse ponto, porque se pode ser a tomada comum, imagino que em grande parte das instalações, ou em algumas delas, esteja ali a tomada comum, quais são os riscos dela e por que ela não é a ideal? Legal. Então, primeiro assim, vamos lá, como eu disse, contextualizando, existe uma norma brasileira, NBR 17019 aí para anotar, que fala da instalação elétrica para alimentar as estações de recarga ou alimentar os veículos elétricos, enfim. Aí essa norma atual permite o uso da tomada, a tomadinha física que a gente está falando. Embora ela permita, o que acontece? Tem uns probleminhas, por quê? Vamos lá. A potência de um veículo elétrico, típica para carregar um veículo elétrico, é de 7.000 watts. 7.500 watts a potência. 7.500 watts é um chuveiro elétrico poderoso, né? A gente tem no mercado chuveiros de 6.000, 6.500, tem chuveiros de 7, 7.500. Então, em termos elétricos de carga, carregar um veículo elétrico é como se eu estivesse ligando um chuveiro elétrico, ok? Como carga. Só que quanto tempo a gente usa um chuveiro elétrico no mundo real? Dependendo da pessoa 5 minutos ou da pessoa 2 horas. Sim, duas nem tanto, mas vamos lá, 15 minutos, 20, né? 5. Um veículo elétrico, depende do estado original de carga dele, se a carga dele está bem baixinha, um veículo elétrico pode ficar 8, 10, 12 horas. Então é como se eu tivesse um chuveiro elétrico funcionando 12 horas seguidas. Você tem noção do que é isso? 7.500 watts são 750 lâmpadas de LED de 10 watts cada uma. A lâmpada LED de 10 watts é essa que tem em casa.
Então, quando você liga um carregador de veículo elétrico de 7.500 watts, na tua cabeça, olha e veja 750 LEDs acesos. Por 8 horas. Por 8, 10, 12 horas, depende do estado inicial do carro, da bateria do carro. Mas existe algum mal nisso, além do custo que você vai pagar? Então, o mal qual é? É toda essa potência, você colocar em cima de uma tomada, é muita coisa, ela não aguenta. Então, embora a norma permita, a tomadinha que você tem que usar, por exemplo, aí um pouquinho mais técnico o assunto, é uma tomadinha comum que a gente compra no supermercado, tem a de 10 amperes e a de 20 amperes. A tomada comum que a gente usa em casa, tem a de 20 amperes no caso. Mesmo você respeitando os 20 amperes, tomada não é uma coisa feita para ficar com 20 amperes 12 horas seguidas em cima dela todo dia. Ela não vai queimar na primeira vez, não vai queimar no segundo dia, nem no terceiro, mas ela vai degradando, degradando, degradando. Dali um tempo, ela pega fogo. Às vezes não é nem só 12 horas, são 24, porque o carro sai e entra outro para carregar. Se for uma garagem coletiva, vaga, num prédio comercial, um supermercado, aí sim, uso 24 horas de repente. Então, ela é feita para, entre aspas, 20 amperes, mas não é esse 20 amperes a vida inteira, 20 amperes em cima dela. Ela vai desgastando e com o tempo ela pega fogo. Pega fogo, a tomada, não o carro, a tomada pega fogo. Tomada pega fogo, daí pegar fogo na edificação é 2 palitos. Depende do que tem em volta só da tomada. Tanto é isso que não sou eu que estou falando. Vários países afora proíbem o uso de tomada para carregamento de veículo elétrico. Estados Unidos, vários países da Europa, Japão, na China, é proibido usar. Você pode carregar, e vamos separar aqui veículos elétricos em 2 blocos aqui nesse momento. Veículo de 4 rodas, ok? E veículos de 2 rodas. Então, você carregar uma bicicleta elétrica, um patinete elétrico, ou até uma moto numa tomada, ok. A bateria desses veículos de 2 rodas é uma bateria pequena, não é os 7.500 watts, são baterias menores. Ok, você carregar veículos de 2 rodas, genericamente falando, numa tomada. Carregar veículo de 4 rodas numa tomada, por menor que seja o carrinho, a coisa já começa a ficar complicada. E a tomada vai ser o problema. Não é o carro, a tomada vai ser o problema. Mas aí eu te trago um paralelo que eu não sei se é loucura. Às vezes as pessoas, a gente vê notícia, carregando o celular e na tomada o celular pega fogo. É a mesma lógica do celular para o carro ou são coisas diferentes? É a mesma lógica, porque assim, baterias, particularmente a de celular e a de carro, que são baterias de lítio. Então a tecnologia predominante hoje é a bateria de lítio, o principal composto da bateria. Então, pode existir por defeito de fabricação da bateria. Pode existir porque a bateria levou uma pancada, o teu celular caiu no chão várias vezes, ou um carro passou numa rua, bateu numa lombada, pegou porque o piso do carro, o fundo do carro é a bateria. Então, se eu passo numa lombada, eu acerto a bateria. Então, pode acontecer por defeito de fabricação ou por dano à bateria, pode acontecer de haver a combustão interna da bateria e ela pega fogo, entre aspas, espontaneamente. Agora, isso é o usual, é o esperado? Não. Isso é entre algumas aspas, isso é um acidente que pode acontecer com a explosão do tanque de gasolina de um carro. Então, não é esperado que aconteça, mas pode acontecer. Então, esse é um probleminha também nessa parte de... Probleminha não, esse é um ponto de atenção na parte de recarga de veículo elétrico, que é esse. A gente precisa separar 2 coisas. Uma é a bateria é um problema incendiário em potencial para ela pegar fogo do nada? Pouco provável.
Qual é o problema de uma bateria de lítio, seja do celular, seja de um carro, pegar fogo? Se ela pegar fogo, apagar esse fogo é praticamente impossível. Não tem tecnologia hoje para apagar o incêndio de uma bateria de lítio. Ou seja, se o carro pegasse fogo pela gasolina, era menos grave. Gasolina, você vai lá, tem o extintor de incêndio que você consegue apagar um incêndio provocado por combustão de gasolina ou de etanol. Existe essa tecnologia. Não existe tecnologia, não tem extintor de incêndio que apaga um incêndio quando o lítio está sendo queimado. Não tem. Então, como é que você apaga incêndio em bateria de lítio, seja de celular, seja de um veículo elétrico? Fazendo nada. Você espera, quando acabar o lítio da bateria, para o incêndio. Então, isso num veículo elétrico pode levar 2, 3 dias. Um veículo elétrico pode ficar pegando fogo. Imagina ele dentro de uma garagem pegando fogo por 2, 3 dias. Então, o que se faz quando um veículo elétrico pega fogo, a bateria pega fogo? Você não vai lá e joga água no veículo elétrico ou espuma para apagar aquele incêndio. Você joga água, espuma e tal para o incêndio não ir para os outros lugares. Mas aquele incêndio você não apaga. Então você contém o dano lá, você evita que um veículo do lado, outras coisas do lado peguem fogo. Então, separando os assuntos, uma coisa o veículo é um incêndio potencial na bateria do veículo. Isso, em condições normais, é pouquíssimo provável de acontecer. O outro eu tenho, e daí que vem essa norma específica para o assunto. Daí que vem o outro lado. Eu preciso levar fios para aquele ponto onde o veículo vai ser recarregado. E essa instalação, ela precisa ser muito bem cuidada para que essa instalação não seja a origem de um incêndio. E o ponto fraco dessa instalação é quando eu termino os fios lá que vem do quadro, eu termino em tomada física, porque a tomada física pode pegar fogo se no uso prolongado, mesmo estando tudo certo. Então, tanto é que essa norma, em breve, eu tive a chance de ser o coordenador que escreveu essa norma na BNT dessa parte elétrica. A ideia é revisar essa norma, não daqui muito tempo, tentando seguir a tendência de fora, que é para o veículo de 4 rodas, não permitir recarregar em tomada. Vamos ver se isso passa. E aí, como é que eu faço certo? Na ponta desses fios que vem lá do quadro... Mas espera aí, antes da gente chegar no certo, vamos ainda falar do errado? Do errado, vamos. Eu queria entender uma coisa. Eu vou pegar o exemplo celular, para trazer para o dia a dia. Sim. Quando eu vejo que um celular pegou fogo na imprensa, normalmente, sim, não é sempre. É porque usaram um carregador que não era original, é porque a bateria a pessoa trocou por um suporte. Então é porque a pessoa não seguiu as regras direitinho. Verdade. No carro elétrico existe isso? Existe muita gente usando carregadores não originais ou esse é um mundo diferente? Não, isso não existe. Então, existe o... não, em veículo elétrico isso não, porque aí detalhe das coisas, você tem... para veículo elétrico, você tem o chamado carregador portátil ou carregador de emergência, que é realmente o nome mais certinho é o carregador de emergência, que é como se fosse um carregador do celular, né? Esses carregadores, via de regra, ou são fornecidos pelo próprio fabricante do veículo, não importa se é ele que faz ou não, mas vai com a marca dele, ou então no mercado não há registros de empresas picaretas produzindo carregadores de veículos elétricos, carregadores portáteis de veículo elétrico. Diferente de carregadores para celular que tem indústria pirata à vontade nesse mercado. Que seria um ótimo tema para um podcast também, né? Nossa Senhora. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, assim, separando esses assuntos, em geral, quando pega fogo num celular, o problema, em geral, não é na instalação elétrica, não é na tomada, é no carregador e ou na bateria, que são de origem duvidosa. Num veículo elétrico, a parte da origem duvidosa do carregador
ou da bateria do próprio veículo, não tem essa conversa, é um mercado bastante organizado, não tem pilantras nesse mercado. E aí onde está o risco? O risco está exatamente na instalação elétrica, que está antes do carro, antes do carregador, o que vem antes disso. Então vale a pena aqui a gente começar a separar o seguinte, agora vamos entrar só no veículo elétrico, esquece celular. Vamos separar então o patinete, a bicicleta e a moto, porque ela carregando na tomada como tá, você entende que tem segurança, que tá legal por enquanto. Se a gente seguir a tal norma, mesmo para carregar uma bicicleta, um patinete, uma moto, tem uma regra para fazer essa instalação até chegar na tomada, incluindo a tomada. Por quê? Porque tem problemas nesse caso de choque elétrico adicionais e tem outros problemas, aterramento, enfim. Então, a gente precisa tomar um cuidado, mas no final do fio ter a tomada comum é menos risco do que se eu for carregar um veículo de 4 rodas. Então, como eu faço? Eu ia perguntar como eu faço para deixar 100%, eu não sei se existe o termo, 100% seguro o carro, mas então eu posso botar a bicicleta elétrica e todo o resto. Qual é o caminho certo, então? Então, aí vamos lá do comecinho. É seguir essa norma NBR 17019, que é uma norma específica para instalação elétrica para alimentação de sistemas de recarga de veículo elétrico. Pronto. Isso é mais ou menos assim. Imagina que chuveiro elétrico fosse uma coisa muito especial para ser projetada e instalada. Existiria uma norma para instalação elétrica de chuveiro elétrico. Isso porque o chuveiro elétrico seria uma carga bem diferente. Como chuveiro elétrico, do ponto de vista elétrico e choque, etc. e tal, não é tão diferente assim, embora tenha uma potência alta, mas ele no resto não tem nada de especial, o chuveiro elétrico se enquadra nos requisitos gerais da norma 5410, que é a norma geral de instalação sem problema. Só que veículo elétrico é diferente. Ele tem características específicas que levaram a fazer uma norma que seja só para isso, porque ela é uma coisa especial. O que tem de tão especial, afinal de contas, nisso? O que tem de especial é a carga. De novo, vamos tirar os 2 rodas, porque 2 rodas é... Pessoal, muitas aspas. 2 rodas é pouco mais do que carregar um celular, em termos de complexidade ou de potência, né? Não é a mesma, o celular é baixinho, mas nada de muito especial carregar veículo de 2 rodas numa instalação. O de 4 rodas, a gente começa a ter problema, primeiro, a potência disso é maior, como eu falei, nós já estamos indo ali na faixa de 7.000, 7.500, dependendo do modelo do carro, para você carregar num tempo bacana é aquele que não vai levar a vida inteira para carregar, né? Você tem carregadores hoje de 22.000 watts. 22.000 watts é watt que não acaba mais. Então, assim, primeiro, a potência é alta. Então, como a potência é alta, eu preciso começar a ter cuidado no dimensionamento da instalação inteira. Porque não é só colocar lá um carregadorzinho de celular e acabou. Eu estou colocando uma carga que é muito alta. Eu preciso me preocupar desde o reloginho de luz lá. Parêntese. Quando uma edificação, seja uma casa, seja um prédio residencial, comercial, não faz mal, é novo, isso é tranquilo, porque como é novo, você projeta tudo do zero e você... Agora imagina, você está num condomínio, o condomínio tem 30 anos que ele existe, que é uma situação muito comum, o condomínio ter 30, 40 anos. Na época, o chuveiro elétrico era de 2.500 watts, ninguém colocava ar-condicionado. Você chega agora e tem 200 apartamentos no condomínio e cada condomínio quer colocar 7.500 watts para carregar o seu veículo elétrico. Como é que você faz isso? Então, já começa por aí. Você tem que começar lá no relógio de luz, lá no poste da rua, para considerar essa nova carga que é muito grande. É muita coisa para pendurar na elétrica.
é muita coisa, inclusive, para concessionária de energia. Imagina, você tem um prédio numa rua tranquila, antigo, carga nenhuma naquele prédio, só tal, aí chega lá, todo mundo quer colocar carregador. A concessionária vai ter um ataque do coração, porque ela vai ter que trocar fio da rua, transformador da rua. Para ela é uma coisa nova. Para o prédio, então, nem se fala. Então, quando eu começo a querer carregar veículo elétrico dentro das edificações, particularmente as antigas, começa o BO aí, na entrada de energia. Eu já vou ter que olhar para essa parte. Se eu estou numa casa isolada, problema só meu, eu resolvo. Se eu estou num condomínio, a quantidade de energia que eu tenho disponibilizada para aquele condomínio que já existe é X. Se eu quero botar carregador, é 5X. Só que a entrada só dá X. O que eu faço com os 5X aqui? E se eu der... Aí eu estou num condomínio com 200 apartamentos. Tem 2 caras que querem veículo elétrico. Ok? O que eu faço? Se eu atendo esses 2, os outros 198 vão ter o mesmo direito. Então, como é que eu vou equacionar esse negócio? Então, o primeiro problema de recarga de veículo elétrico é, quando eu estou em condomínio, é reunião de condomínio. Como é que eu faço isso? Porque se eu abrir exceção para um, azarou, eu tenho que abrir exceção para todo mundo. Então, isso não é nem um problema elétrico, é um problema social, condomínio. Aí vamos para o elétrico. Eu preciso começar a ter previsão de circuitos, de cargas, de fios, de disjuntor, de quadro, de não sei o que, para essa nova carga que é grande, não é uma carguinha qualquer. Segundo, terceiro, ou quarto ou quinto, já perdi a conta de quantos problemas eu coloquei aqui. Mas grande problema. Recarregar bateria elétrica, a bateria funciona em corrente contínua. Bateria, uma pilha, bateria de carro, funciona em corrente contínua. O que a gente puxa da rede da concessionária é corrente alternada. E aí no meio do caminho tem um conversor que converte corrente alternada da rede, converte em corrente contínua para poder carregar a bateria. E esse sistema todo está se falando. Eu tenho, entre aspas, misturado corrente alternada com corrente contínua, porque está todo mundo na mesma linha ali para carregar. Então, qual é o problema? Quando eu não tenho recarga de veículo elétrico, eu morro só de choque elétrico por corrente contínua, alternada. Quando eu boto um carregador de veículo elétrico, eu também vou morrer por causa de um choque em corrente contínua. Então, eu passei a ganhar um problemaço agora, que é choque por corrente contínua que alguém pode levar na hora que um carro está recarregando. Então, você falou aqui, você chega no teu prédio, tem um carro carregando ali, você encosta no carro para ficar batendo papo com alguém. Legal, você pode morrer eletrocutado na carcaça do carro enquanto ele está carregando, mas você vai ter a honra de ser eletrocutado em corrente contínua, que é uma coisa moderna, bacana, de veículo elétrico. É uma morte moderna. É uma morte bem moderna, bastante interessante. Então, o que acontece? A gente, por que ela é tão especial? A gente tem que adicionar medidas de proteção contra choque elétrico em corrente contínua. Qual é a segunda má notícia depois dessa? Esses componentes para proteger as pessoas contra choque, contra a corrente contínua, não é o mesmo de corrente alternada. E são novos no mercado, e são caros e as pessoas não conhecem. Então, introduz uma nova coisa técnica que os profissionais, a maioria absoluta, não está preparado ainda, porque não conhece, por exemplo, como é proteger as pessoas contra choque em corrente contínua. Aí entra a necessidade de formação das pessoas, conhecimento e tal. Então, daria para falar outras coisas aqui, mas só o exemplo é esse. A gente tem muitas coisas técnicas, e a maioria novas, porque a gente está entrando num pedacinho do mundo de corrente contínua que ninguém da área, ninguém não, pouquíssima gente da área elétrica foi adestrado a vida inteira para lidar em corrente contínua. A gente sempre foi formado em corrente alternada.
E agora a gente tem que aprender, junto com energia fotovoltaica e veículo elétrico, a gente da área técnica está tendo que aprender corrente contínua de novo, que era o que o Thomas Edison defendia. O Tesla era da corrente alternada e o Thomas Edison era da corrente contínua. Então, no fim, quem riu por último foi o Edison, que a corrente contínua é que está entrando para valer agora. Então, tem problemas técnicos que a gente precisa conhecer. Acho que não é o objetivo nosso aqui eu passar, dar uma aula de como faz isso tudo, mas existe um dimensionamento específico, componentes específicos, considerações específicas, nessa coisa arada toda até chegar naquele pontinho onde eu vou ligar o carregador. E esse pontinho pode ser uma tomada, que é essa que eu estou recomendando para 4 rodas, não use. Ou eu posso, lá no fim da história, eu vou ter lá os fios, e eu ligo esses fios direto num carregador que geralmente fica na parede, o pessoal chama de wall box. Esse é o cara certo para carregar veículo elétrico. Esse carregador, pode ser em totem, enfim, mas o mais comum é parede, chama wall box. Por quê? Porque, como eu tenho dito, esse wall box, esse carregador de parede, ele não é um carregador. Ele é um baita computador que se comunica com o carro, com o painel do carro, e o carro com esse wall box, eles ficam o tempo inteiro conversando enquanto o carro está sendo carregado. Por que eles conversam? Para não deixar ter problema na bateria e a bateria pegar fogo. Se der algum BO, alguma temperatura que vai aumentando, se tiver alguma coisa estranha, esse computador da parede cessa a recarga. Então esse é o jeito, porque eu vou ter um cara, que é essa estação de recarga, o wallbox, que fica conversando com o carro e se tiver a mínima possibilidade de ter um problema, encerra a recarga. Quando eu uso uma tomadinha, comunicação zero. Zero entre a tomada e o carro, porque a tomada não sabe falar com o carro. Esse é o grande problema de usar a tomada. Eu não tenho como fazer a elétrica conversar com o carro. E aí pode dar BOs incríveis. Então o jeito certo é usar a estação de recarga para recarregar veículos de 4 rodas. Aí sim a coisa funciona direitinho. E diz uma coisa, quanto o Brasil está preparado para esse novo mundo? Porque você explicou que não é só tomada, tem a concessionária de energia, tem tudo isso. Então a gente... Só as grandes cidades, nem as grandes cidades, como que você vê? Então, depende do que você chama de preparado. Preparado eu posso comprar meu carro elétrico em paz, que eu não estou correndo risco, eu e todo mundo. Então, de novo, se você mora, se é na tua casa, é você com você... Você resolve com você. Mas existe energia suficiente no Brasil? Porque assim, eu vejo televisão e aí chega no final do ano tem aquilo. Olha, o horário de pico do consumo de energia mudou para 6 da tarde por causa do ar-condicionado. Então, você tocou num ponto Se que é assim. Se todo mundo tiver carro, vai mudar... Então. Você tocou num ponto que dá outro podcast, que é assim. Eu não vou falar do Brasil. O mundo estaria preparado para amanhã acabar todos os motores a combustão e tudo virar elétrico? Não, é impossível. Impossível. O que faz um carro virar? O que faz a roda de um carro se mexer e ele andar? É transformar um tipo de energia em outra. Então, quando é gasolina, eu queimo a gasolina, que faz não sei o que lá, e o carro anda. Portanto, eu transformo a energia química da gasolina em energia mecânica para virar a roda do carro. Beleza? Então, eu transformo uma energia em energia de movimento do carro. Não existe e não vai existir energia elétrica no mundo, seja de que fonte for. Você pode gastar todo o sol que você quiser, traz mais 5 sóis aqui perto da Terra. Não tem vento, não tem termoelétrica, não tem hidrelétrica no planeta que hoje conseguiria substituir toda a energia que está sendo queimada em gasolina e etanol para movimentar veículos. Então não existe energia elétrica equivalente
a energia da gasolina e do etanol, que seria suficiente para movimentar todos os veículos elétricos. Então, é utopia dizer que toda a frota do mundo de veículo vai virar elétrico. A não ser que a tecnologia do veículo mude. A não ser que Então, utopia hoje, a não ser que mude muita coisa, muita coisa. E a evolução disso vai ter que ser no lado da bateria, ok? A bateria. Por quê? Chega uma hora, por que está na bateria? Porque você vai, é como celular, você vai usando a bateria, uma hora ela acaba e você tem que recarregar. Na hora que você recarrega a bateria, o que é recarregar? Você está pegando energia de um lugar e entregando essa energia para a bateria. Mas então essa energia da bateria tem que existir em algum outro lugar. Então, assim, não tem hoje energia no mundo para pegar toda a energia e recarregar todas as baterias que os carros tivessem. Então, exceto se as baterias, quando as baterias mudarem muito, tiverem uma capacidade altíssima, durarem pra caramba, os veículos consumirem menos energia e tal, que a gente precise de menos energia, ok, mas no cenário de hoje, olhando hoje, está muito longe o dia que a gente vai poder ter todos os veículos elétricos do planeta vindo para o mundo real. Não é todo mundo que vai ter um veículo elétrico a curto prazo. Então, só que isso tem impacto vamos dizer assim, na rede elétrica brasileira, no sistema elétrico brasileiro, com certeza, porque a energia que a gente tem disponível hoje mal dá conta do que a gente tem sem veículo elétrico. Na hora que vai pondo o veículo elétrico, esse negócio vai complicando. Por que o problema só já não é maior hoje, no Brasil, aí no Brasil? Porque a gente hoje, a frota do Brasil hoje, nesse momento que nós estamos falando aqui, são uns 500 mil veículos elétricos no Brasil. Mas tem um estudo já que para 2040 vão ser 11 milhões de veículos elétricos no Brasil. Então, o mercado está em crescimento? Tá, pra caramba. O assunto está em alta, que é o que você falou no começo, pra caramba, né? Então, mesmo com 500 mil, que já poderia ser um problema, por que não é tão grave? Porque a maioria das pessoas carrega o veículo elétrico de madrugada. O cara trabalha, chega em casa e deixa carregando de madrugada. De madrugada, o consumo de energia das outras coisas é muito baixo. Mas na hora que eu tiver 11 milhões de veículos, isso não vai ser tão... Vai dar um problema de madrugada, porque 11 milhões de madrugada já vai ser muito. E mesmo assim a turma vai carregar durante o dia. Então, isso é um impacto para o sistema elétrico nacional, sem dúvida. Para a geração de energia, sem dúvida. Para onde o mundo está correndo? E já existe essa tecnologia aqui no Brasil, quem quiser colocar. Você faz um sistema híbrido, geração fotovoltaica para carregar veículo elétrico. Então você bota lá uns módulos fotovoltaicos que já carregam o recarregador. Na sua própria residência. Pode ser em residência, pode ser em prédio. Então, uma maneira de aliviar... Com essa energia voltada só para isso. Só para isso, se sobrar um troquinho, você alimenta outras coisas, mas o sistema é pensado para recarregar o veículo elétrico. São uns telhados veiculares que eles chamam, enfim. E antes de entrar nos profissionais, tem uma última pergunta ainda nesse tema, que é: as normas, as regras brasileiras são iguais às dos principais países? Exatamente iguais. A gente está, em termos normativos e mesmo em termos... Então, problemas daqui são os mesmos de lá de fora. Eu inverteria só os problemas lá de fora. Os problemas daqui, sim, são os mesmos de lá de fora, certinho, os mesmos. E isso tudo está sendo resolvido em tempo real, aqui e lá. Então, o problema... A gente não está nada defasado em tecnologia, nem na instalação elétrica, nem nos carregadores, nem nos veículos. Aí me surgiu uma dúvida com isso. A gente está resolvendo junto com lá fora. Isso significa que a gente foi muito precipitado em sair lançando e agora vai resolver os problemas? Ou a gente vai aprendendo com os problemas que vão aparecendo? Legal. O que você sente? Então, aí assim, sendo bem preciso na resposta, a gente não está exatamente... Eu não sei, esse número que eu vou falar é bobagem, esquece, mas só para ter uma ideia. Talvez a gente esteja 3 anos atrás do lá fora. Então a gente já está pegando aqui alguns problemas já resolvidos e outros que aparecem junto. Então,
volto a esse exemplo concreto, né? A gente já sabe aqui quando a gente fez a norma de instalação de veículo elétrico aqui, a gente já sabe que vários países proibiram o uso de tomada lá fora. Por que eles proibiram? E está escrito, porque houve milhares de incêndios em tomadas lá fora. E essa regra daqui deve mudar? Então, porque ainda está na norma dizendo que pode. Então, a ideia é mudar. Como eu falei, eu sou o coordenador desse grupo que escreveu essa norma, né? E eu quero fazer uma chamada para a gente retomar esse assunto. Um deles é exatamente ter essa restrição à tomada. Uma pergunta natural seria, mas por que saiu assim? Saiu assim porque a norma internacional na qual a gente se baseia permite tomadas. Então, se um país achar que no país dele carregar em tomadas não é problema, você não é obrigado a proibir. Mas essa mesma norma internacional cita vários países que proibiram ou limitaram o uso de tomada. O que a gente fez aqui? É um assunto novo, já saí proibindo também, sem base nenhuma, ia ter uma chiadeira enorme de alguns setores. Então a gente lançou assim e vamos ver o que acontece. Por quê? A tomada, se a gente souber usar, ela não é problema. O problema é quando você não sabe usar. É o caso do usar uma régua de tomadas espetado numa tomada. O problema é a régua de tomada? Não, o problema é você não saber usar a régua de tomada. A tomada para recarregar veículo elétrico, o problema, de novo, não é a tomada, é saber usar. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria talvez daqui um aninho, mais ou menos, vai estar no tempo da gente chamar uma revisão para rever essa questão da tomada. Mas então o que eu entendo é que vai ser mais importante talvez uma conscientização, que é importante não ir para o caminho da tomada. Isso. Porque até a norma se atualizavam aí uns 3, 4, 5 aninhos. Até ela entrar em vigor, uns 2, 3 anos, por aí. E aí eu queria trazer um tema diferente, até porque a gente já está se encaminhando bem, quais são os desafios e oportunidades desse novo mundo para o engenheiro eletricista e para o eletricista de campo? Ótimo. Então, os desafios, uma partezinha eu já falei agora. Falamos bastante dos desafios. São 30 minutos só de desafios que a gente falou até agora. Então, assim, vários. O primeiro é tanto o eletricista, o técnico, tecnólogo, o engenheiro, é entender, que é o papel dele, entender tecnicamente o assunto. Então, precisa estudar. Precisa se atualizar, precisa conhecer a norma, conhecer tecnologia, produtos, soluções, as boas práticas, conhecer os erros que estão fazendo. Então, o desafio é você, o profissional, né, o cara técnico em geral falando, seja eletricista, seja engenheiro, o desafio é se atualizar, conhecer, estudar. E estudar onde? Já existem cursos? Como funciona? Então, poucos cursos, e aí sempre separando, vamos lá, tem curso para falar do veículo elétrico, do carro, cursos maravilhosos no Senai, por exemplo. O Senai tem algumas escolas de referência de mecânica e elétrica do veículo maravilhosas, não perde para nenhuma escola de nenhum lugar do mundo, incrível. Então, se a tua parada é entender o carro, o veículo elétrico, Senai. Sim, não precisa nem pensar duas vezes. Mas se eu sou um eletricista e eu quero ir para essa área? Então, para instalação elétrica, poucos cursos que eu conheço organizados. Para não dizer, eu só conheço um curso organizado e eu vou pedir licença para fazer propaganda de mim mesmo, né? Então, além de consultor da Cobrecon, a gente tem outra atividade que é chamar Unipotência, Universidade Potência Educação, onde a gente oferece cursos. É presencial ou online? Online, EAD. Então, para todo o Brasil? Todo mundo, a gente tem alunos de fora do Brasil, inclusive. E um dos cursos específico é curso para instalações elétricas para veículos elétricos. Quanto tempo dura um curso desse? Então, ele é online, né? O curso, ele deve, em termos de número de horas de conteúdo, ele deve estar com 80 horas ou 100 horas. Mas quanto tempo leva? Não precisa falar de custo, mas é caro para um eletricista padrão que trabalha lá na rua? Então, caro ou barato depende muito de cada um. Mas
eu acho, eu vou chutar também, mas se entrar rapidinho no site dá para ver. Mas deve ser 300, 400 reais um curso desse. Se isso é muito ou é pouco, aí cada um julga. E se um eletricista que optar por começar a estudar isso, se profissionalizar, ele vai ser um dos primeiros a entrar nesse mercado? Vai ter muito mercado para ele? Ou esse mercado já está cheio de eletricista? Então, lembra, como tá? A gente tem 500 mil veículos elétricos no Brasil e vai chegar a 11 milhões em 20 anos. Menos de 20 anos. Então, zero, nós estamos começando agora. Falando da figura só do eletricista, qualificado, treinado, que conheça esse assunto no mercado, quase nada. Então, você quer um mercado de trabalho para entrar agora e arrasar, vamos dizer assim, é veículo elétrico, é esse tipo, porque o pessoal está procurando, porque a gente tem só 500 mil e tem 11 milhões para chegar em 15 anos. Então, assim... E eu imagino, não sei, você me corrija, que uma coisa é o valor que ele cobra por uma tomada, para trocar um disjuntor, outra coisa é para ele instalar uma estrutura dessa. O lucratividade deve ser bastante maior também. Mas não tenha dúvida. Bom, primeiro assim, em cima de todo o lucro e todo o dinheiro tem uma responsabilidade. Então já começa por aí. Que é muito grande. A responsabilidade é tão grande quanto, mas é um pouquinho maior, vamos combinar, porque... Tem mais riscos. E tem um carro de R$1 milhão pendurado naquele fio ali, né? Que você tem que cuidar. Um carro elétrico, depende do carro que você vai comprar, custa 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 500 mil, né? Então, a responsabilidade é um pouquinho maior, né? Entre aspas, é muito maior. Então, isso automaticamente valoriza o próprio serviço, né? Lembrando sempre, isso é o mantra da minha vida, lembrando sempre que um eletricista tem que sempre trabalhar sob a supervisão de um engenheiro ou de um técnico. Então, o eletricista sair de peito aberto indo fazer a instalação de veículo elétrico não é uma coisa interessante de fazer, porque isso tem que ser feito sob a orientação de um técnico ou de um engenheiro. Aí, a gente falou do instalador. O engenheiro e o técnico, temos também um número já razoavelmente grande de capacitados para isso? Não, então, esse mercado, eu diria, está iniciando. Tem bons profissionais já no mercado, mas daria para contar nos dedos quantos profissionais bons tem. E o mercado está carente. E qual é a grande carência nesse mercado, que é a oportunidade? O pessoal que está fazendo isso é o pessoal que sempre, entre aspas, na brincadeira, sempre instalou chuveiro. Então o cara acha que está instalando só mais um chuveiro ali na hora que chamam ele para fazer um negócio de veículo elétrico. E na verdade tem essa complexidade e responsabilidade toda que eu falei. Então tem uma baita oportunidade para engenheiro, para técnico, para eletricista nessa área que talvez, assim como há 10 anos, 5 anos, 10 anos, a gente falando aqui seria, cara, investe tudo que você puder em energia fotovoltaica, porque vai arrebentar o mercado fotovoltaico, que de fato arrebentou e continua ainda tendo muita oportunidade. Qual é o mercado que tende, se nada der muito para trás, qual é o mercado que tende a arrebentar agora na área elétrica? Arrebentar no bom sentido. É veículo elétrico, porque vão ser vendidos cada vez mais carros, veículos em geral, e precisa instalar, precisa fazer isso tudo, tem essa tecnologia toda, blá, blá. Então assim, já está faltando gente boa no mercado. Muita gente que está fazendo hoje está fazendo errado, até porque não conhece. Hilton, queria te agradecer demais esse bate-papo. Aprendi muito, espero que todo mundo tenha aprendido também junto contigo. Eu que agradeço, é sempre muito legal estar aqui batendo papo. Pessoal, a gente termina aqui mais um episódio do Resenha Elétrica da Cobrecon, hoje com o nosso amigo, professor, o cara desse mercado, Hilton Moreno. Nos esperem que em breve a gente volta com mais. Obrigado!